Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, abençoe mesmo, que a mensagem venha cair, venha se enquadrar, se encaixar na sua mente como uma luva perfeita, para que você entenda tudo o que está acontecendo com você e ao redor de você, no seu mundo pessoal. Tribulações, lutas, dificuldades, problemas, doenças, enfermidades, problemas econômicos, injustiças, enfim, tudo que envolve a sua vida vai com certeza se enquadrar dentro dessa mensagem. Aliás, não é só você, não, todos nós. É uma coisa que já está escrito, já está determinado para os escolhidos, obviamente. Para os escolhidos. Os escolhidos de Deus são selados pelo próprio Deus. E, obviamente, por conta dessa missão, porque quando a gente é selado com o Espírito Santo, imediatamente vem a missão de testemunhar de Jesus, que Jesus está vivo através da nossa própria vida. A testemunha fiel é aquela testemunha que viu, que ouviu, que presenciou. No caso das testemunhas de Jesus, da sua ressurreição, são aqueles que tiveram mesmo uma experiência pessoal extraordinária com ele. Então podem falar dele, porque falam com propriedade. Falam porque viram, ouviram, tiveram uma experiência com ele. E isso tem que acontecer com todos os escolhidos. Os escolhidos de Deus. Os selados pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Olha só. Quando você lê, e você já deve ter lido isso várias vezes, no livro de Mateus e também no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas e Mateus, todos dois evangelistas falam assim. Eles falam que a respeito de Jesus, quando foi batizado nas águas, ele diz: João respondeu a todos, dizendo: Eu, João Batista, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus também fala que Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muita atenção, minha amiga e meu caro amigo, para você entender o processo, a química da salvação, a química do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Olha só. Primeiro nós temos que ver Jesus. Jesus estava vivendo, até os 30 anos, viveu lá em Nazaré. E de Nazaré, ao completar os seus 30 anos, ele foi até João Batista, que estava no Rio Jordão batizando o povo que vinha até ele, o povo que tinha se arrependido. Então Jesus veio a João para ser batizado. E ele foi batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, os céus se abriram e uma pomba
E o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus falando para o seu filho. Dali, Jesus foi imediatamente levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então vamos entender. Primeiro, Jesus foi batizado nas águas. O que significa o batismo nas águas? O batismo nas águas significa o sepultamento. Isso mesmo, batismo nas águas significa sepultamento, enterro. Sabe quando enterra as pessoas? Assim também é o batismo nas águas. Só que a pessoa que é batizada nas águas, que é levada ao batismo nas águas, ela vai por livre e espontânea vontade. Foi Jesus quem foi a João. Jesus não precisava ser batizado nas águas, mas ele fez isso para cumprir a palavra, para cumprir toda a lei. Como mestre, como Senhor, ele tinha que ser o referencial para todos os seus seguidores. Então ele foi batizado nas águas, ele foi enterrado nas águas pelo batismo, que quer dizer, morri para o mundo. Eu morri para o mundo. Quando ele se levantou das águas, então o Espírito Santo veio sobre ele. Ele tinha realmente morrido para o mundo. Ele tinha literalmente morrido para o mundo. Então agora ele estava morto para o mundo. Ele se levantou das águas e veio e recebeu o Espírito Santo. Muito bem. Dali, o Espírito Santo o levou para o deserto, que é o batismo de fogo. Então, quando os evangelistas falam que Jesus nos batizará com o Espírito Santo e com fogo, foi o que aconteceu com Jesus. Mas quem batizou nas águas, Jesus, foi o João Batista. Quem batiza nas águas as pessoas é o pastor, é o bispo, são os obreiros, auxiliares. Eles batizam nas águas. Mas quem batiza com o Espírito Santo, presta atenção, quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Ele que batiza com o Espírito Santo. Porque está escrito, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque ele foi batizado por João Batista nas águas, mas ele foi batizado por Deus. O próprio Pai o batizou com o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre ele e o conduziu imediatamente para o deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para a tentação. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o batismo de fogo lá no deserto. E esse batismo de fogo é o que nós vamos tratar aqui nesses dias. Primeiro, nós somos batizados nas águas. Quer dizer, quando a pessoa... eu quero ser batizado nas águas. Literalmente, aquela pessoa está dizendo assim, olha, eu decido morrer para o mundo. Eu não quero mais viver para esse mundo. Eu decido morrer. E quando a pessoa decide morrer para o mundo, ela decide morrer para os familiares, para os entes queridos, para o mundo, para os seus desejos, para os suas cobiças. Ela deseja morrer para os seus sonhos pessoais, os seus projetos pessoais. Ela morre para o mundo. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Não é assim que acontece com as pessoas que morrem? Acabou. Então, foi isso que aconteceu com Jesus. E é isso que tem que acontecer com você. Muitas vezes a pessoa se batiza nas águas, é levada a batismo nas águas, mas ela não morreu para o mundo. Ela não morreu. Teoricamente, ela foi batizada nas águas. Mas, para Deus, elas não foram batizadas nas águas. Por quê? Porque elas continuam
calentando no seu corpo, dentro de si, o desejo das coisas desse mundo. Aí entra o grande problema. A pessoa diz, puxa, eu já fui batizada 3 vezes, eu também fui batizado, se eu não me engano, 4 vezes. E eu pessoalmente posso dar testemunho para você. Quer dizer, eu fui batizado, não, eu entrei nas águas, eu tomei um banho 3 vezes, e na 4ª vez caiu a ficha. Não quer dizer que você tem que fazer isso. Essa não é a prática, não é a coisa que tem que acontecer. O batismo nas águas é o único. Ninguém morre 2 vezes. Você morreu e depois não morre outra vez? Vai ser enterrado? Não. Quem morreu, então, é batizado. Então, antes de você ser batizada nas águas, você tem que ter consciência de que o mundo morreu para você. Agora você abraçou o reino de Deus. Você se submete ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você morre para as suas próprias paixões, para os seus objetivos, para os seus sonhos. Suponhamos que sua mãe e seu pai tenham um sonho para você e queira fazer de você uma pessoa assim, assim, assado. Então você morreu para eles. Então os seus sonhos já não são mais dele. Você não acalenta mais sonhos para si próprio, nem os sonhos dos seus pais, mas os sonhos de Deus. Porque você morreu através do batismo nas águas. Se não morrer através do batismo nas águas, se não morreu para o batismo nas águas, se não foi enterrado, então você vai sofrer duplamente. Você vai sofrer porque teoricamente você é cristão e vai tentar viver como cristão, como cristã, e na prática você vai viver como um incrédulo. Então há aquele conflito constante na sua cabeça. Ora você está agradando a Deus domingo pela manhã, ora você vai estar agradando a si mesmo da segunda, na terça, na quinta, no final de semana. Então você fica naquele conflito, vai, não vai, enfim. Por quê? Porque você é um morto-vivo, uma morta-viva, desculpa falar assim, porque na igreja você é uma pessoa, fora da igreja você é outra pessoa, porque você ficou com uma dupla personalidade, digamos assim, eu estou exagerando, mas é assim, porque você é cristão por um lado, mas é anticristão de outro, porque você não morreu. Ou você morre ou você não morre. Lembra que Jesus disse, quem ama e guarda a minha palavra, a mesma coisa, quem é batizado nas águas, morre para o mundo. Não tem mais sonhos, não tem mais eu tenho uma esperança de ser isso, ser aquilo. Não, você morreu para o mundo, porque o batismo nas águas não é apenas um ritual que você participa. É uma morte, você morreu, você está dando testemunho para o mundo. Olha, pessoal, eu vou ser sepultado, eu já morri, eu entreguei minha vida para Jesus, eu perdi a minha vida. Você entrega a sua vida no altar para Jesus, já era a sua vida. Agora a sua vida não lhe pertence mais. Ela pertence a Deus, aquele que você entregou, que é Jesus. Então, mas como é que você pode viver uma vida de fé em Jesus e ao mesmo tempo ter a sua vida e as suas vontades? Então, Deus instituiu o batismo nas águas. O batismo nas águas é a morte, teoricamente, espiritualmente, do seu eu. Jesus morreu para o mundo. Quando a gente morre para o mundo, minha amiga, meu amigo, morrem também os nossos sonhos, não é assim? Tudo que era primeiro lugar, a mãe, o pai, o filho, uma família, etc., morreu. Primeiro, agora é o Senhor, é o nosso Deus. Nós, ao levantarmos das águas, somos novas criaturas. Há quem seja batizado com o Espírito Santo imediatamente após o batismo nas águas, como foi o que aconteceu com Jesus. E quando acontece isso, é uma glória. É uma glória. Porque a pessoa
seguiu o processo, o protocolo celestial. Foi batizada nas águas e recebeu o Espírito Santo. Assim que saiu das águas, como foi o que aconteceu com Jesus. Há quem também receba o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Mas logo ela é convencida a ser batizada nas águas e ela vai e se batiza. Mas o que não pode acontecer, mas é o que mais tem acontecido, são pessoas batizadas nas águas, mas não morreram para o mundo. Teoricamente, elas foram batizadas nas águas. Eu já sou batizada nas águas. Só que os sonhos delas permanecem. As vontades delas permanecem. Quer dizer, ela não morreu. Se ela tem vontade própria, ela não morreu. Como é que um morto, uma pessoa que foi sepultada nas águas, continua com seus sonhos? Não existe isso. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela morre, ela sepulta o seu futuro, seus sonhos, seus projetos pessoais, para que então o Espírito Santo venha sobre elas, para que então ela venha receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E quando, presta atenção, minha amiga, meu amigo, muita atenção que eu vou dizer, quando a pessoa é batizada nas águas por imersão, naquele momento ela morre para o mundo e então ela está apta para ressuscitar com o Espírito Santo. Ela recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e então ela se torna uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Isso que significa. Porque você morreu para si, morreu para o mundo, morreu para os seus entes queridos, você morreu para tudo. E agora você está em Jesus. Que maravilha. Porque você abriu mão da sua vida por inteira, totalmente, para viver para Ele. Então, naturalmente, o Espírito Santo vem sobre você para guiá-lo todos os dias da sua vida. Aí é o batismo com o Espírito Santo. Porém, minha amiga e meu amigo, eles dizem assim, tanto Mateus quanto João dizem, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo após receber o batismo nas águas e depois o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai levá-lo para o deserto, que é o batismo com fogo. Entendeu? Isso aconteceu, eu vou explicar mais amanhã sobre o batismo com fogo. Mas eu quero que você entenda a importância desses primeiros passos, esse protocolo celestial. Primeiro vem o batismo nas águas, depois vem o batismo com o Espírito Santo e depois vem o batismo com fogo. Vamos agora recordar o passado. Por exemplo, vamos falar de Moisés. Moisés nasceu filho de uma judia. E ele foi criado pela filha de Faraó, rei do Egito. E esse menino foi educado na cultura mais adiantada que havia naquela época. Moisés foi muito sábio, muito inteligente, muito capacitado. Por isso Deus o escolheu e tudo foi obra do Espírito Santo. E ele foi criado no palácio. No palácio, ele era servido pelos servos do seu pai, ou melhor dizendo assim, do seu pai físico, o rei, né? A filha do rei de Faraó, a filha de Faraó. Então ele foi criado com todas as mordomias do palácio.
ele foi preparado para ser um príncipe. E lá ele viveu 40 anos, comendo do bom e do melhor, dos melhores manjares da vida. Então, o que aconteceu com Moisés? 40 anos ele viveu uma vida regalada no palácio, que quer dizer, que simboliza o mundo para nós, que vivemos no mundo durante não sei quantos anos. Eu vivi no mundo durante 19 anos. 19 anos eu conheci Jesus. Eu, então, larguei o mundo. Moisés, então, foi levado do palácio para o deserto. Ele cometeu um erro, que foi Deus que permitiu, tudo com a direção de Deus, e ele fugiu do Egito e foi para o deserto. E lá no deserto, ao invés de ser servido, ele foi servo do seu sogro, Arão. Ele foi servo de... Ele foi servo lá em Midian. Eu não estou me lembrando agora do nome, mas não esquenta a cabeça com isso, não. O que acontece é o seguinte: 40 anos Moisés viveu como Senhor. Foi servido pelo mundo. No segundo 40 anos de Moisés, ele passou a ser servo. Ele viveu como servo do seu sogro. Ficou lá como servo, no deserto. Servo do seu sogro no deserto. Que é o que acontece com todos nós. Nós servimos o mundo, né? Servimos como servos do mundo. Muito bem. A terceira etapa da vida de Moisés, ele deixou de servir ao seu sogro para servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, Moisés saiu do deserto e, dirigido por Deus, voltou ao Egito para dirigir o povo de Israel, para conduzir o povo de Israel, para tirar o povo de Israel da escravidão egípcia. Agora, ele não era mais servo ele não era mais servido pelas benesses do palácio. 40 anos ele viveu numa boa, comendo do manjar. Depois, o segundo 40 anos ele viveu no deserto, servindo ao seu sogro. Mas no terceiro 40 anos, ele serviu a Deus. E como que ele serviu a Deus? Ele voltou para o Egito e gemeu, urrou, para servir a Deus. Porque ele estava tentando trazer o povo, tirar o povo daquela escravidão egípcia. Então foi um batismo de fogo que Moisés passou. Porque ele tinha comunhão perfeita com Deus, mas ele tinha uma missão: trazer o povo, arrancar o povo das suas raízes de escravos, as suas raízes de escravidão no Egito. E tinha Faraó como símbolo do diabo, que não queria deixá-lo sair. Moisés passou pelo crivo do batismo de fogo. Moisés passou os últimos 40 anos de Moisés, enquanto servia a Deus, ele estava sendo, digamos assim, batizado com fogo. E isso acontece com aqueles que querem servir a Deus. Então, todos nós estávamos conversando, nós, bispos, estávamos conversando com as esposas respectivas,
E então, nós conferimos isso. Cada um de nós, eu, Esther e os meus colegas, cada um de nós teve o seu batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, mas também tivemos o batismo com fogo. E é isso que nós vamos tratar amanhã aqui. Tá bom? Por enquanto fica com isso, minha amiga e meu caro amigo. Se você não foi batizada nas águas, se o seu batismo nas águas não valeu, como é que você vai receber o Espírito Santo? Você não morreu para o mundo. Você não morreu para o mundo. Eu sei que há casos excepcionais que Deus batiza com o Espírito Santo pessoas antes de serem batizadas nas águas. Isso acontece, sim. Mas não é o protocolo normal. O protocolo é o que Jesus seguiu, os passos de Jesus. Primeiro, ele foi batizado nas águas. Depois do batismo nas águas, naquele momento ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. E em seguida, foi uma coisa atrás da outra, ele foi levado imediatamente para o deserto para o batismo de fogo. Você vai entender por que as tribulações, as provações, as lutas, etc, etc. Nós vamos falar mais a respeito amanhã. Deus abençoe vocês e até lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.